Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que estão aí do outro lado. Estamos um pouquinho distantes uns dos outros, mas unidos no amor de Jesus Cristo. E neste momento nós vamos estar entoando canções que exaltam e engrandecem o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você para que se reúna com a sua família aí onde você estiver, Deem as mãos, vamos louvar ao Senhor e dizer para o nosso Deus que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E neste momento, nós vamos estar declarando que nós estamos unidos, firmes, no propósito de adorar ao nosso Deus. Dependente do que aconteça, nós vamos estar adorando, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Aleluia. Cante comigo. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Peça para Ele agora. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, graças e paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido você nesse momento a louvar com bastante alegria ao nome do nosso Deus, para que nós possamos experimentar o poder que vem das mãos dele quando nós louvamos, quando nós nos consagramos. Nós podemos sentir a presença dele. Então, onde quer que você esteja, atrai a presença do Senhor nesse momento, com o seu louvor, com a sua alegria, com a sua gratidão. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar.
continuando nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, nós temos alguém que nos consola, nós temos alguém que leva os nossos pedidos ao Senhor com gemidos inexprimíveis, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que você cantasse essa música como uma oração ao Senhor. Clame ao Espírito Santo para que console o seu coração nesse momento, para que ore por você até Deus e que a presença dele seja real no nosso meio, mesmo na sua casa, que o seu quarto seja um jardim fechado, onde o Espírito Santo habita, onde há a presença do nosso Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Nós sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor deixou conosco o Espírito Santo do Senhor.
temos o privilégio de termos esse Espírito Santo morando em nós. E nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor leve o nosso louvor, os nossos pedidos, a nossa adoração até o altar de graça do nosso Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Agora que já louvamos ao Senhor, estamos indo em direção à reflexão da palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a sua palavra, a Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos terminando esse estudo e, portanto, nós vamos ler no capítulo 4, do versículo 2 até o final. Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 em diante. Amém? Seguindo na sequência desse estudo, na última palavra, nós colocamos que se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo e por isso devemos viver uma nova vida. E falamos do testemunho do cristão no seio da sua família, no seu contexto social e propriamente diante do Senhor. E nesta hora eu quero pensar a respeito de uma igreja amadurecida com base nas saudações finais do apóstolo Paulo aos irmãos ali em Colosso. Então a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdam os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E dizem a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Vamos orar nessa hora? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da sua palavra e pedimos ao Senhor que o teu Espírito nos guie para que sejamos uma igreja amadurecida no Senhor, uma igreja que cumpre os teus propósitos e que agrada ao seu coração. Nesta hora eu peço que o Senhor venha ministrar nos nossos corações,
para trazer edificação e vida. Nós te louvamos e já antemão agradecemos ao Senhor por cada um que nos ouve nesse momento. E assim, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, num texto da palavra de Deus em que Paulo se encaminha para o final da carta que ele mesmo endossa, né, de próprio punho, e às vezes aparentemente nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que não há muitas informações em uma despedida, como aqui nesta carta despedida, as saudações finais do apóstolo Paulo. Porém, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito de uma igreja que está amadurecida com Cristo. Como eu disse, uma igreja amadurecida com Cristo precisa ter essa consciência de que se nós morremos e participamos também da ressurreição em Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova criatura foi trazida por Deus, nós fomos regenerados, gerados outra vez pelo Senhor. E por isso faz todo sentido pensar em vida transformada. Então, aqui ele dá algumas recomendações e nessa palavra eu quero já ir pensando no decorrer dessa carta e já fazendo algumas aplicações ao longo dela. Ele diz assim, vamos ter um panorama então do que estava sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, continuem a orar com ações de graças. Orem por nós, para Deus abrir uma porta para a proclamação da palavra, para falar os mistérios de Cristo. Sejam sábios também no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Tenham uma palavra agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Depois ele começa a citar aqueles que são colaboradores com ele nesse evangelho, Tíquico, Onésimo, Aristarco, que era companheiro de prisão, Marcos, primo de Barnabé, Jesus, Epáfras, que estava ali orando sempre para que aqueles irmãos em Colosso permanecessem e conservassem maduros e convictos da vontade de Deus, Lucas, um médico amado, e Demas. Ele também dá recomendações à ninfa e à igreja que também se reunia na sua casa. E ele diga a Arquipo que se atente para o ministério que recebeu no Senhor. E ele encerra com algo muito interessante, porque ele diz, depois da saudação de próprio punho, Paulo, ele diz, lembrem-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Portanto, queridos, eu quero justamente pensar em algumas características agora desta igreja que deve estar e ser amadurecida no Senhor e permanecer nessa condição de uma igreja madura que agrada ao coração. E é nesse sentido que nós temos trazido as mensagens para que nós, como a igreja do Senhor, aprendamos muito com essa palavra, para nos tornarmos cada vez mais maduros, agradando assim ao nosso Pai. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, olha, continue a orar, vigiando em oração com ações de graça. Qual era o objetivo dessa oração? Porque ele seguiu dizendo assim, ao mesmo tempo, orem também por nós. Então, em primeiro lugar, a oração é para que a gente possa estar atentos, para que possamos estar vigilantes diante de tudo que vamos enfrentar, diante de tudo que nós temos como proposta na nossa vida. Sejam dificuldades, sejam planos, a oração precisa ser o carro-chefe. Se nós não oramos, nós não nos colocamos diante de Deus, e aí nós corremos o sério risco de caminhar sozinhos, de traçar planos e executá-los sem a orientação de Deus. Sem a orientação de Deus no que diz respeito se esses planos são dele ou não, e mesmo diante da direção
durante a execução dos planos. E nós precisamos, como a igreja amadurecida, nos voltarmos para a oração. Não podemos ser igreja sem oração. No momento de crise, no momento de dificuldade, nós nos voltamos ao Senhor. E eu quero aqui dizer que normalmente nas crises é que nós nos voltamos ainda mais para o Senhor. Portanto, queridos, a prática da oração vai falar de uma prática de comunhão com Deus. Primeiro, para pedir a direção. Segundo, para pedir como faremos a execução. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos utilizar da oração como a maior arma espiritual. As nossas batalhas são travadas no mundo espiritual. As nossas lutas não são contra carne ou sangue, ou seja, não são contra pessoas, não é contra o homem. A nossa luta se dá no mundo espiritual contra o inimigo de Deus. Portanto, uma igreja amadurecida não pode se esquivar da oração. Qual é o tempo que nós temos tirado para orar todos os dias? Talvez estejamos orando mais agora em tempos de pandemia, em tempo de reclusão. Mas aqui já fica um alerta para nós, para estarmos atentos em oração, vigilantes. E Paulo também escreve aqui para que eles orem com o objetivo de que uma porta seja aberta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Deus. Tem gente que quer falar dos mistérios de Deus na própria força, no peito. Mas Paulo está aqui vencendo os obstáculos, abrindo portas, quebrando cadeias, através da oração, clamando que se faça oração para que as oportunidades da proclamação dos mistérios de Deus tenham portas abertas. Nós precisamos orar, pedindo para que Deus nos dê oportunidades de clamarmos pelo nome de Jesus, de anunciar a palavra de Deus. Irmãos, há muitas pessoas necessitando de Jesus e nós precisamos então orar a Deus nesse sentido. Não abra mão da oração, não abra mão de proclamar essa palavra, mas tudo começa com a sua oração. Ele segue então agora pedindo para que aqueles irmãos em Colosso tenham sabedoria para falar e também aproveitar o tempo. Irmãos, muitas vezes nós não somos sábios na hora de falar com aqueles que são de fora. Nós queremos impor as nossas ideias sem oração prévia, achando que nós vamos vencer essa batalha pelo argumento. Queridos irmãos, muitas vezes a nossa maneira de falar e a forma de falar se torna um obstáculo para que o evangelho seja levado. Me lembro ministrando aula no seminário na disciplina de apologética, e apologética trata da defesa da fé cristã. E o principal objetivo da apologética é diminuir as barreiras para que o evangelho seja pregado. Se nós não formos sábios no modo de agir com os que são de fora, nós estaremos criando mais uma barreira para que esse evangelho, para que essa palavra seja levada àqueles que necessitam. Portanto, esse é o nosso alerta, porque nós vamos falar um pouco mais aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, sabedoria. A sabedoria não vem pelo conhecimento. A sabedoria, ela vem pela dependência de Deus, quando nós clamamos para que Ele nos dê sabedoria. E também fala de aproveitar o tempo. Mais do que nunca nós precisamos aproveitar o tempo, porque ele está curto. Há muitas pessoas sendo ceifadas sem Jesus. E então o Senhor
ama as pessoas de forma tal que quer trazer salvação à vida delas. Portanto, Ele conta com a sua igreja, Ele conta com cada um de nós dentro de todo esse processo. E a sabedoria também vai me encaminhar, vai me remeter para uma fala sobre a orientação de Deus. A oração já me traz essa dependência de Deus, para que nós possamos clamar a Ele por sabedoria e aproveitamento do tempo. Então, queridos, nós precisamos ser sábios no modo de agir com aqueles que são de fora, aproveitando bem o tempo. E ele diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse é um grande desafio, uma palavra temperada com sal. O sal, meu querido irmão e irmã, nós sabemos que ele conserva os alimentos. O sal, além de conservar o alimento, ele vai matar bactérias. O sal, além de conservar os alimentos, matar bactérias, ele vai temperar, ele vai dar gosto. Então, ele vai trazer prazer, gosto àquele que tem vida ou que necessita da vida, tirando os fatores negativos. Então, uma palavra temperada com sal, para saber responder a cada um, é algo que faz parte de uma igreja amadurecida. Porque nós precisamos ter o temperamento controlado pelo Espírito, moderado, sem rompantes e com sabedoria. Isso fala a favor de uma igreja amadurecida. Nós temos cada um a sua personalidade e muitas vezes não temos esse temperamento controlado, mas o Espírito de Deus pode fazer isso em nós, desde que demos abertura e clamemos para que isso aconteça. Portanto, nós precisamos de um temperamento controlado pelo Espírito Santo. A oração dele aqui, do apóstolo, vai dizer também a respeito, a escrita dessa carta vai dizer também a respeito do desejo de que aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem a Jesus e se entreguem a Ele, tenham a convicção da vontade de Deus em suas vidas. Nós temos visto muitas pessoas que se colocam diante de Jesus, mas não têm convicção da palavra. Se colocam diante de Jesus e não têm vida transformada. Dizem ser crentes no Senhor Jesus, mas não sabem da vontade e não se interessam pela vontade de Deus em suas vidas. Então aqui fica um grande alerta a respeito disso, porque nós precisamos ter o desejo de estar amadurecidos no Senhor e na convicção da sua vontade para nós. Portanto, uma igreja que sabe da vontade de Deus e que obedece os estatutos do Senhor, fala de uma das características de uma igreja amadurecida. Portanto, aqui agora, Paulo segue em suas saudações, fala a respeito da sua situação e começa a citar, como eu disse anteriormente, vários colaboradores, como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Barnabé, Jesus, Epáfras, Lucas, Demas, dizendo que esses são os que permaneceram, os da circuncisão, que permaneceram, que foram cooperantes pessoalmente com ele no reino de Deus, que tem sido consolo para eles. Queridos, como é bom quando nós podemos, diante da caminhada cristã, contar com pessoas colaboradoras. Digo isso no ministério pastoral porque tenho sentido o valor e o consolo e a edificação que vários irmãos trazem quando são cooperadores no reino de Deus. Quero deixar claro
que todo o nosso trabalho no reino do Senhor precisa ser voltado para o Senhor e não baseado nos homens. Então, aqui fica essa observação. Paulo está aqui fazendo uma listagem de alguns irmãos que foram extremamente úteis e continuam ali companheiros de ministério de Paulo. Isso consola. Isso traz edificação. As pessoas, quando se envolvem no reino e abraçam juntos a causa do Evangelho, dão sinais de um amadurecimento. Obviamente que o amadurecimento não vem só por uma característica, mas quando pensamos em várias características de uma igreja amadurecida, como oração, sabedoria, temperança para falar, convicção da vontade de Deus, o desejo de estar amadurecido, e agora uma característica de colaboradores com o Evangelho, porque influenciam outras pessoas. Então, uma igreja amadurecida no Senhor, com a convicção da sua fé no Senhor, ela vai influenciar outras pessoas, para que essas pessoas se tornem produtivas no reino, para que essas pessoas, em primeiro lugar, façam parte do reino. E fazendo parte do reino, não fiquem acomodadas no reino de Deus, mas caminhem em direção à vontade do Senhor na proclamação desse Evangelho. Então, uma igreja amadurecida ama as pessoas para que o Evangelho ganhe cada vez mais espaço. Nós precisamos, num tempo de dificuldade, em uma sociedade que não tem dado ouvidos à voz do Espírito de Deus, de pessoas colaboradoras com Deus, cristãos, pequenos cristos, para que o Evangelho seja disseminado, para que o Evangelho ganhe cada vez mais espaço, para que cada vez mais vidas sejam salvas pela graça redentora do Senhor Jesus Cristo. Portanto, influencie as pessoas, envolva-se na obra do reino e traga pessoas junto de você. É um discipulado contínuo. Às vezes as pessoas acham que discipulado é cumprir ali uma cartilha de algumas lições para ensinar a palavra. Não, o discipulado é o caminhar junto, é dar o testemunho, é estar junto da pessoa, tá certo? Então, você é um influenciador de pessoas, você tem trazido pessoas a Cristo, você tem ampliado o reino no ambiente em que Deus te colocou? Se não, é tempo de rever, para que você deseje se tornar uma igreja amadurecida, para que você se torne verdadeiramente uma pessoa que se atenta para os estatutos do Senhor, pelo seu testemunho e pelas suas ações. Portanto, queridos, fica aqui mais um alerta. Nós somos influenciadores. Eu sempre digo isso. Nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas de fora, mas nós temos que ser os influenciadores. Nós, cristãos, precisamos ser aqueles que formam opiniões, aqueles que são líderes e que têm sempre uma palavra branda, uma palavra de consolo, temperada no anúncio do Evangelho e no consolo das adversidades que a vida nos impõe. Amém? Portanto, nessa hora eu quero pensar em mais uma característica, porque Paulo, depois de trazer essas saudações e citar esses nomes, ele cita também a ninfa. E diz a ela, olha, recomendações a ela e a igreja, conforme está no versículo 15, que se reúne na sua casa. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Uma igreja amadurecida, de acordo com as saudações aqui de Paulo, o Senhor nos ensina que precisa valorizar a comunhão. Precisa de estar atenta aos relacionamentos. E relacionamentos, queridos, só acontece quando há convivência. Relacionamentos se dão quando nós vivemos com a pessoa. Não na literalidade de passar 24 horas por dia, não é isso. Mas na convivência, quando nós temos a oportunidade de estar juntos. E também criando a oportunidade para estarmos juntos. Olha como uma coisa vem puxando a outra.
Uma coisa é eu ficar parado sem criar oportunidades, a outra coisa é eu pensar que eu preciso criar estas oportunidades. E aqui a igreja na casa de Ninfa era um tempo diferente, mas era um tempo em que a igreja era perseguida e ia para as casas para adorar ao Senhor. E nós estamos vivendo o tempo que nós temos a oportunidade de estarmos nas casas para louvar ao Senhor, para conviver com os irmãos, como os pequenos grupos, sejam eles o nome que quiser ser dado, mas a igreja se reunindo nas casas, onde um pode olhar para o outro, onde um pode perceber as dores do outro e consolar, e também pode se alegrar com o outro e orar por esse irmão. Então, queridos, nós, como uma igreja amadurecida, precisamos pensar nessa convivência que temos no Senhor quando nos reunimos nas casas para celebrar ao Senhor. As oportunidades estão abertas, as oportunidades elas são dadas por Deus, mas as oportunidades elas precisam também ser cavadas e sermos então atenciosos com cada uma delas. Se nós temos na nossa casa um grupo e nós não evangelizamos, nós não nos relacionamos com as pessoas de fora, como que nós vamos ampliar o reino de Deus? O estar em casa, reunido com os irmãos, é uma bênção. Mas além da comunhão, nós precisamos pensar na expansão do reino. Paulo está aqui orando, pedindo para que o Senhor dê oportunidade de falar dos mistérios de Cristo. Ora, falar do mistério de Cristo, ele pode ser para a igreja, mas ele precisa ser trazido para aqueles que ainda não têm a Cristo. E isso vai requerer de nós oração e requerer esforço. Portanto, atente-se para a comunhão como uma característica da igreja amadurecida. Não há mais tempo nem espaço para sermos igreja amadurecida no Senhor e ficarmos bicudos, com relacionamentos quebrados, partidos, sem a liberação de perdão. Esse aqui mais um alerta da parte de Deus, porque se Deus nos perdoou, nós precisamos exercer esse perdão. Pastor, eu não sou Deus, eu sei, mas você tem um Deus que pode fazer isso por você. Você tem um Deus habitando dentro de você que clama para que você faça o que é certo e não o que você acha ou consegue fazer. Se nós não conseguimos, nós não estamos conseguindo, é um estado momentâneo e não pode ser um estado de conformidade. Nós precisamos então clamar ao Senhor para que consigamos fazer isso, liberar o perdão necessário. Então, uma igreja amadurecida não fala de relacionamentos partidos, mas fala de relacionamentos restaurados, porque ela mesmo percebeu a restauração que Deus trouxe para ela. E mais penúltima característica que ele diz assim: atenta para o ministério que o Senhor derramou na vida de cada um. Quando ele disse isso a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Uma igreja amadurecida, ela se atenta para o ministério que cada um recebeu no Senhor, porque ele foi derramado, o dom que lhe foi dado, e fala assim: desenvolva da melhor maneira possível. A palavra vai dizer: ai daquele que realiza a obra do Senhor relaxadamente, ai daquele que negligencia os dons e talentos que Deus derrama na sua vida. Deus pode tirar e dar àquele que já tem mais. É bíblico. Estão nas parábolas. Portanto, se Deus te deu, se Deus derramou sobre você, desenvolva da melhor maneira possível, porque é mais uma característica de uma igreja amadurecida. Uma igreja amadurecida ama a obra do Senhor, se dedica na obra de Deus. Portanto, fica aqui mais uma característica. E eu lhe pergunto: qual é o seu papel no corpo do Senhor? Qual é a vontade de Deus para você, para a sua vida? A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas requer de nós, muitas vezes, não no sentido da salvação, mas no sentido da produção de frutos, um esforço da nossa parte. O que você tem feito para tentar agradar a Deus? E como você tem desenvolvido o ministério que Deus colocou nas suas mãos? Por fim,
Depois que ele saúda essa igreja, ele diz assim: lembrem-se das minhas algemas. Eu achei isso aqui muito significativo, como uma igreja amadurecida. E eu quero terminar com a última característica de uma igreja madura, que é que a igreja madura tem uma memória. Irmãos, Paulo diz: lembrem-se das minhas algemas, lembrem-se do sofrimento que estou passando por amor a Cristo, e que isso nos seja inspirador. A memória que eu digo não é para nos lembrarmos tão somente da palavra, mas a memória é de pensarmos que pessoas, que irmãos no passado pagaram um preço alto para que esse evangelho chegasse até nós nos dias de hoje, à semelhança de Paulo. E na congregação em que você está inserido, alguns irmãos, vários, talvez muitos, pagaram um preço para dar toda a história da vida da igreja que se reúne naquela comunidade. Desde a sua formação até a formação de templos, enfim, a estrutura. Portanto, queridos, uma igreja que tem memória, ela cuida dos seus anciãos. Ela não despreza os irmãos mais velhos. Ela dá valor. Ela entende que eles têm uma história. Uma igreja que tem memória sabe dos esforços dos irmãos do passado para estarem ali. E não adianta apenas saber. Precisamos valorizar a história da igreja, assim como valorizar a história da igreja primitiva, valorizar a história desses irmãos que pagaram um alto preço. Porque hoje nós valorizamos, mas amanhã nós vamos nos tornar parte dessa história, colaboradores para o reino de Deus, aonde Deus nos colocou. Portanto, em nome de Jesus, gostaria que você estivesse refletindo bem nesse texto acerca de tudo que nós falamos de características de uma igreja amadurecida. Oração, sabedoria para falar com as pessoas e aproveitamento do tempo, uma palavra temperada com sal para responder a cada um temperamento controlado pelo Espírito, o desejo de ser amadurecido e a convicção da vontade de Deus na sua vida, a discipulado e a sua influência para o evangelho, a favor do evangelho para com as pessoas de um modo geral, a valorização da nossa comunhão, assim como estarmos atentos ao ministério que Deus deu para cada um de nós, os dons e talentos para serem usados no reino de Deus, não negligenciar isso. E, por fim, uma memória de uma história bíblica e local na sua comunidade de fé, valorizando a todos os irmãos, atentando para as suas necessidades, e assim nós estaremos cumprindo, de acordo com a oração desses irmãos e os conselhos finais de Paulo, a vontade de Deus, como essa igreja que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e assim consigamos cumprir a sua vontade da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe e juntos prossigamos para o alvo da soberana vontade de Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.